O projeto de lei anticrimes, apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional, traz medidas inovadoras e polêmicas. É o caso do plea bargain, que, em linhas gerais, define o acordo entre a acusação e o réu, onde este se declara culpado e, em troca, recebe atenuação no número de acusação, além de outros benefícios. Até que ponto a medida é válida para o processo judicial? Isso é o que vamos saber em nossa conversa com Gustavo Mascarenhas, representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e com o promotor de justiça Vitor Azevedo, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que é favorável à implantação do plea bargain. Em linhas gerais, o que seria esse instituto, né? O senhor poderia começar, doutor Vitor? Quer dizer, em linhas gerais, o que é esse instituto e quais benefícios eles trariam? Claro. Mas me permita, Maurício, primeiro saudar o doutor Gustavo, com quem tenho a honra de dividir esse espaço, cumprimentar a TV Senado pela oportunidade de trazer esse tema a debate, recém-encaminhado o projeto ou anteprojeto ao Congresso Nacional, né, tratando de temas, no modo de ver do Ministério Público, fundamentais para a modernização do sistema de justiça criminal brasileiro. Né? E o plea bargain, ou uma variação desse instituto, porque me parece que a opção do legislador brasileiro, do ministro da Justiça, do governo brasileiro, de encaminhar essa proposta ao Congresso Nacional, ele adota princípios gerais da justiça negociada, da justiça criminal negociada, mas não adota exatamente o plea bargain de origem americana. É uma variação dele. E tem inúmeras vantagens. Né? Aliás, eu diria um pouco mais. Eu diria que um país que tem uma taxa de homicídios, né? Um número de homicídios superior a 60 mil por ano, né? Mortes violentas mais de 64 mil. Um país que repete esse índice quando trata dos crimes sexuais. Um país que tem 315 mil mandados de prisão na rua e que não consegue dar cumprimento a eles. O sistema de justiça com essas condições. Não tem como abrir mão da tentativa de alternativas para o funcionamento do sistema de justiça criminal. E essa adoção da justiça penal negociada é uma alternativa que se está trazendo para o sistema de justiça criminal brasileiro. Me parece com extremas vantagens e vai, sem dúvida nenhuma, produzir resultados surpreendentes em relação àqueles que produzem o nosso sistema tradicional. Doutor Gustavo, me parece que a posição do Instituto e do senhor mesmo é meio que contrária a essa implantação desse sistema, né? Por quê? Veja, primeiro cumprimentando você, Maurício, a TV Senado, e meu colega de debate, promotor de justiça, o doutor Victor Hugo. Maurício, o sistema penal tem 3 formas de responder ao crime, né? Então, você tem o sistema dissuasório, em que você simplesmente impõe penas, né? Tem o ressocializador, que é quando você quer ressocializar o indivíduo que cometeu um crime, e a justiça consensual, que está na moda agora, mas é algo que existe desde pelo menos 1920, né? O plea bargain, na verdade, é o plea agreement, né? Que nós estamos importando já de uma maneira pouco técnica dos Estados Unidos. Tem origem mais ou menos na década, ele é anterior, ele é do século XIX, mas ele começou a ser aplicado em casos em massa na década de 20 nos Estados Unidos, no período da Prohibition, né, quando as bebidas alcoólicas foram proibidas. Isso aconteceu porque o sistema penal simplesmente explodiu nos Estados Unidos. Não havia condições de estabelecer tantos julgamentos quantos acusados chegavam ao sistema. Hoje, nos Estados Unidos, a origem desse instituto, vários movimentos que são contrários a ele, porque ele basicamente gerou
distorções ao longo do tempo, né? E quais são essas distorções? A primeira delas eles chamam de pipeline. Então, o indivíduo que já começa numa escola de periferia, ele é levado como num duto ao sistema penal. E por que isso ocorre? Ocorre porque quando o indivíduo comete um crime, ou um delito e etc., ou até mesmo levando a presunção de inocência, quando ele é acusado de cometer esse delito, ele é levado, em primeiro lugar, a um acordo com a promotoria. E quando você faz esse acordo, você renuncia ao direito de ser julgado. Você não é mais julgado. E aí, os defensores do plea bargain vão dizer, tudo bem, mas um juiz homologa o acordo. Eu acredito nos juízes brasileiros, eles são ótimos, muito capacitados, assim como os promotores. Mas quando você simplesmente oferece um acordo de ir a julgamento para um jovem pobre da periferia, talvez não tão capacitado como nós aqui, que não entenda tão bem do que está sendo acusado, é mais provável que ele tome esse acordo e seja condenado e aceite cumprir uma pena menor do que ele queira ir a julgamento. Isso acontece nos Estados Unidos em mais de 95% dos casos. O último dado de 2017 traz em 96% dos casos de acusações federais nos Estados Unidos foram resolvidas por plea agreement. Então, quer dizer, essas pessoas sequer foram a julgamento. O problema disso é que a sociedade não conseguiu conferir se essas pessoas eram de fato inocentes ou culpadas. O Brasil tem quase 800 mil presos hoje. Se nós estamos colocando na mesa aqui que vamos não levar a julgamento as pessoas, elas aceitarão cumprir penas antes do julgamento, esse sistema que já não comporta mais ninguém vai com certeza explodir. E se aqui a questão tão em voga é quanto custa o sistema de justiça no Brasil, ele custa caro, mas ele faz justiça, né? O que está em jogo é você simplesmente explodir um sistema carcerário. Isso a longo prazo vai custar também muito dinheiro e talvez bem mais. Dentro dessas argumentações, aparentemente seria contraditório, então, a aplicação desse instrumento diante de uma lei que se propõe a endurecer as penas, endurecer os processos de julgamento. Ou o senhor não vê dessa forma? Eu acho que não, Maurício. Mas veja bem, são duas as principais críticas que se faz ao projeto do ministro Moro e do governo federal no que diz respeito a essa adoção da justiça negocial. E o doutor Gustavo foi muito feliz com a sua capacidade para sintetizá-las e dar os argumentos favoráveis a essa crítica. Mas me parece que, em relação ao projeto brasileiro, essas críticas são improcedentes, porque elas se resumem em 2 pontos: excesso acusatório, muito poder para o Ministério Público, e esses poderes redundaria numa imposição de penas a quem não merecesse essas penas. E segundo, um estímulo ao problema crônico do Brasil de superpopulação carcerária. Esses são os 2 principais pontos criticáveis da proposta, mas me parece que nenhum deles tem procedência. Primeiro, em relação ao excesso de acusação. Achar que o Ministério Público vai poder impor a um inocente uma penalidade num acordo desses é menosprezar a capacidade dos advogados. Quer dizer, todos terão assistência de um advogado. No Brasil, nós temos a defensoria pública mais bem estruturada do planeta, que às vezes quer ser Ministério Público, quer entrar com ação civil pública e tal, e que pode muito bem se dedicar à defesa das pessoas que não têm capacidade econômica de contratar um bom advogado. E nós teremos a universalização do direito à assistência jurídica garantida para todas as pessoas no país. O segundo ponto que faz desmerecer, de uma certa forma, e no meu entender, essa crítica que é feita ao excesso de acusação, é que o modelo brasileiro, diferentemente do americano e de outros, ele exige, para que o acordo seja entabulado, que haja um período prévio de exame da viabilidade daquela acusação. O juiz vai ter que dizer que aquela acusação é viável, recebendo a proposta acusatória.
Tá? Em outras palavras, e tornando mais popular a linguagem, dizendo que é possível, sim, que aquele sujeito tenha cometido o crime, porque há prova da existência material do crime e há indícios suficientes de autoria. Só aí que se vai passar para um momento de negociação de uma pena privativa de liberdade aplicada ao caso sem processo. No que diz respeito, doutor Gustavo, ao encarceramento em massa, eu repito o que eu já disse. Eu acho que a régua que mede o número de apenados de um país não deve ser a capacidade econômica do país em responder, e sim o quanto de crimes graves as pessoas praticam e merecem uma reprimenda penal. Essa tem que ser a regra. A régua que mede o número de encarcerados tem que ser essa. E segundo a nossa realidade, ainda estão faltando no sistema carcerário um número significativo de pessoas, porque os mandados de prisão emitidos ou são frutos de uma prisão preventiva decretada ou de uma condenação criminal definitiva. Então, em relação à questão dos encarceramentos nos Estados Unidos, o Observatório de Direitos Humanos, que é uma entidade confiável, defensora dos direitos humanos, internacionalmente, com escritório nas principais cidades e países do mundo, inclusive inaugurou recentemente um escritório no Brasil, ela diz o seguinte, que acompanhando um determinado período de tempo, os processos por tráfico de entorpecentes nos Estados Unidos, eles chegaram à seguinte conclusão: as penas negociadas impunham ao traficante uma pena média de 5 anos e 4 meses de reclusão, de detenção, enfim, de prisão. Os mesmos casos levados a julgamento, a pena aplicada era de 16 anos, a média da pena aplicada. Então, são 10 anos a menos de pessoas encarceradas, considerada a justiça negocial em relação à justiça aplicada, à justiça tradicional, o juiz com julgamento desses processos. O que, de certa forma, amenizaria este problema da superpopulação dos cárceres, né? É nisso que a gente discorda. Em primeiro lugar, o Dr. Vitor Hugo, um promotor experiente, fala muito bem, mas ele sabe também que a instrução no processo é muito importante. Mesmo que o juiz, atendendo os requisitos do artigo 41, receba a denúncia, pode ser que durante a instrução ele entenda por absolver o réu. Então, a instrução no processo, que justamente a introdução do artigo 395A obsta, porque aí o acordo é feito depois da denúncia, mas antes da instrução, a instrução no processo é importantíssima, é um direito que deve ser garantido a todos nós. Apesar dos requisitos formais do crime estarem presentes, pode ser que durante a instrução o juiz entenda por absolver o réu. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto no qual nós discordamos é que o número de crimes no país não leva a um desenvolvimento civilizatório. Se isso fosse verdade, se levasse a um desenvolvimento civilizatório, a pena de morte seria um crime suficiente para acabar com homicídios, estupros e crimes hediondos. Isso não ocorre em países em que aplicam a pena de morte. Pelo contrário, basta estudar os números mesmo dos Estados Unidos. Eu acabei de voltar de lá, estava estudando lá isso. Os crimes com pena de morte aumentam. E por quê? Porque as penas não resolvem o problema da criminalidade, Se nós queremos partir para uma justiça consensual, negociada aqui, há exemplos no Brasil mesmo, em São Paulo, há os NECRIMs, Os NECRIMs são núcleos de discussão que ficam na estrutura da Polícia Civil de São Paulo. Então, ali se negocia antes mesmo do processo ocorrer, para que se chegue a vítima e o autor a um consenso. Isso é uma justiça negociada. Não há ali uma imposição de pena, Ali nós podemos concordar. Há realmente um exemplo bom de justiça consensual. Quando você tira do réu, do acusado, etc., direitos, o direito dele, a instrução do processo em que ele poderia se provar inocente, mesmo diante dos requisitos formais do crime aparecendo ali, aí nós vamos discordar, porque aí nós estamos involuindo, O pacote como um todo, em regra, ele de certa forma
ameniza, pelo menos, o problema da impunidade, que eu acho que é um dos grandes problemas da justiça hoje, é a questão da impunidade, né? Quer dizer, o pacote, de certa forma, ele ameniza? Eu acho que o problema da impunidade, da sensação de impunidade e dos índices de impunidade que a gente observa no país são o principal motor da criminalidade. Não é possível que a gente imagine que esses atos de corrupção que são cotidianamente revelados à nação brasileira, eles ocorressem se essas pessoas tivessem o mínimo de temor em relação a uma resposta penal do Estado. Esses apartamentos locados para guardar dinheiro, agora apareceu o banho de sol no dinheiro, para o dinheiro fruto da ilicitude não bolorar. O agente dava banho de sol no dinheiro. Quer dizer, essas coisas são próprias de quem tem certeza de que não será punido. Ou guarda uma expectativa fundada de que não será punido. E nós temos que acabar com alguns mitos. A própria proposta do doutor Gustavo, ela me parece um tanto contraditória, na medida em que condena a negociação feita em juízo, com todas as garantias do contraditório sob a supervisão de um juiz, e quer jogar uma negociação para o âmbito da polícia, onde as pessoas não têm as garantias, onde estão tratando com pessoas menos preparadas para esse tipo de negociação do que aquelas que operam na fase judicial. E nós temos que acabar com alguns mitos no país. O número de encarceramento, doutor Gustavo, o número de encarceramento, esse que é divulgado pelo Infopem e por outras instituições, de 700 e tantos mil presos no país, ele leva em consideração as sentenças condenatórias emitidas. Vai ver se essas pessoas estão na cadeia. Lá no Rio Grande do Sul, há uma ONG que se rebelou contra os benefícios na execução penal, porque é um retrabalho permanente. São as mesmas pessoas condenadas que gozam de benefícios da execução penal e que estão praticando crime cotidianamente na rua. Daqueles 700 e tantos mil apenados, certamente um bom percentual deles está em prisão domiciliar, praticando crimes, a maioria deles, com uma tornozeleira eletrônica que eles fraudam, quando tem tornozeleira eletrônica, outros tantos porque o Estado não tem condições de proporcionar um sistema penitenciário adequado à lei de execução penal, manda o sujeito para um regime aberto que não tem fiscalização nenhuma. Então, esses mitos todos têm que terminar. E me parece que embora não seja a tábua de salvação para a justiça criminal brasileira, o pacote enviado pelo governo, ele caminha nessa direção. E eu diria que, no âmbito do Ministério Público, se nós... Claro que numa instituição formada por profissionais altamente qualificados, com ideologias, com independência funcional, com garantias, nós teremos muitos debates sobre as questões. Mas se nós tivéssemos que decidir pegar ou largar o pacote integral, sim ou não, o Ministério Público responderia quase que unanimemente pela adoção das medidas que estão sendo propostas. Veja, posso só... doutor, eu realmente concordo que a gente deve derrubar alguns mitos. Então, a gente vai concordar nisso e discordar no resto. Porque é um mito que nós estamos endurecendo as leis nos últimos tempos para combater a corrupção, né? Esse pacote normativo... A corrupção, a violência contra a pessoa... Posso só concluir? Claro. Esse pacote normativo vem desde 2012 e, se o senhor pegar os dados de 2016, 2016, do Infopem, haviam menos de 600 encarcerados por crimes de corrupção no Brasil, já com um conjunto válido normativo. Nós não estamos tratando, quando tratamos de plea bargain e plea agreement e das outras medidas, de crimes de corrupção. Esses são os crimes raros no Brasil. Por mais que eles sejam midiáticos, eles não acontecem como parece. E nós não podemos levar uma população carcerária de 800 mil pessoas a responderem por ações de menos de 1.000 presos.
Esse é um ponto. O segundo ponto do qual discordamos... Do qual eu não discordo substancialmente, a não ser um olhar um pouco diferenciado. Não, o olhar aqui é o seguinte, existem menos de 600 encarcerados sob corrupção, então nós não estamos discutindo aqui medidas para combater a corrupção. Não, nós queremos encarcerar os autores desses fatos. Tudo bem, mas eles ainda assim representarão um número ínfimo frente à população carcerária de 800 mil pessoas. Sim. O segundo ponto do qual discordamos é que o que eu disse sobre os NECRIMs, nós estamos levando pessoas menos qualificadas para resolverem o problema da criminalidade. Isso não é verdade. A Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Militar brasileiras são extremamente qualificadas, principalmente as autoridades. Mas eu não disse isso. Isso é só o senhor conferir. Por exemplo, o Supremo acabou de autorizar a Polícia Federal a fechar acordos de delação, então, de colaboração premiada. Então, há de se ver ali que há profissionais qualificados. O terceiro ponto é que o senhor disse que os 800 mil ali que estão condenados. Não é por aí. Dos 800 mil, quase a metade são encarcerados provisórios. Eles não estão sequer condenados e estão encarcerados, né? Então, eles não têm a pena definitiva ali e estão encarcerados. Eles podem mesmo ser absolvidos em eventual apelação, recurso especial ou extraordinário. Então, as 800 mil pessoas que estão lá não são 800 mil condenados e há 800 mil presos no Brasil. Se nós levássemos o número de condenações, concordo com o senhor, seria mais de 1 milhão. E aí está o número do absurdo, né? Nós seríamos com certeza o país campeão em encarceramento. Isso está levando a algum lugar? Obrigado à participação de vocês aqui. O debate foi muito intenso e muito profícuo, mas o nosso tempo, enfim, terminou. Nós conversamos aqui com Gustavo Mascarenhas, que é do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e com o promotor de justiça Vitor Hugo Azevedo. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítico ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.